O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem o israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Hoje nós celebramos a festa dos arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. No próximo dia 2 celebraremos o dia também a memória do anjo da guarda. Então nós temos esses seres criados por Deus, que não são matéria, não são corpo, não são carne e osso, mas são seres criados, uma inteligência que Deus lhes deu, e como espírito, no sentido de poderem estar sempre nos ajudando. Eles atuaram em vários momentos em que a gente vê nas passagens bíblicas e na vida do próprio Jesus, né? Como Gabriel, aquele que é o comunicador, aquele que vai dizer a Zacarias que Isabel, idosa e estéril, iria gerar um filho, que é João Batista, e que vai dizer a Maria a grande notícia em que ela iria conceber um filho, que é Jesus. Essa ação, é claro que Deus, só no seu poder de fazer com que Isabel pudesse conceber, que Maria pudesse conceber, não precisaria certamente dos anjos. Como Deus não precisaria de nós também para fazer algo, Deus não precisa de nós. Mas Ele quis usar os anjos, como usou Maria. Poderia trazer a salvação sem usar de Maria, mas foi o plano dele. E quem somos nós para contestar o plano de Deus? Quem somos nós para não aceitar o plano de Deus? E, sobretudo, aquilo que nós sabemos que aconteceu. A gente fala assim, eu acho que Deus poderia fazer assim. Eu posso até achar, e Deus pode até fazer como eu acho. Mas Deus poderia ter feito, aí o que foi feito não volta atrás. E Deus quis que seu filho viesse ao mundo, nascido de uma mulher, que foi anunciado por um anjo. E assim Deus usou Miguel, Rafael, cada um na sua condição. Miguel, como aquele que a gente sabe, aquele que é a força de Deus. E Rafael, como aquele Deus cura. E certamente essa força que às vezes a gente interpreta como um lutador, como um guerreiro. Se o livro do Apocalipse fala que o anjo Miguel veio, né, na sua força, na sua defesa, mas nós não podemos ficar concebendo na nossa mente, no nosso coração, um anjo guerreiro, mas é aquele que vem nos proteger, nos trazer a paz. Deus quer a paz, é o amor, cura, sim. E às vezes nós ficamos dando aos anjos superpoderes.
superpoder é somente de Deus. E não somos nós que damos superpoder a Deus. Ele já é, Ele já tem. E nós precisamos entender isso, que Deus é o Todo-Poderoso. E há pessoas que vão divulgando aí como se os anjos pudessem mais do que Deus. Pedem que os anjos façam tudo. Calma. Os anjos são aqueles que, como santos, intercedem a Deus por nós. E, na verdade, é claro que os santos são aqueles seres humanos que passaram pelo mundo como nós passamos, com as suas vitórias, com as suas derrotas, com as suas graças, como também, quem sabe, seus pecados, mas que fizeram tudo para superar na vida de santidade. Agora, os anjos não tiveram essa oportunidade de cair no pecado. Isso não. Então, vamos colocar cada um no seu lugar, é claro, pedir por eles que nós sejamos protegidos de todos os perigos do pecado. Eu disse que os anjos atuaram em vários momentos, conforme nós vemos na Bíblia. No Evangelho de hoje, nós vemos que Jesus questiona Natanael. Porque quando Filipe falou a Natanael para a gente ver Jesus, aí falou, pode vir alguma coisa boa, em outras palavras, alguma coisa que preste, de Nazaré? Nazaré é uma cidade minúscula, uma aldeia, e que era discriminada. É como se nos lugares pequenos, de lá não vem nada que presta, só dos lugares grandes. E Jesus vindo de Nazaré, então não valia nada, porque Nazaré era discriminada. E aí Jesus faz alusão a Natanael. Eis um homem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, mas como me conhece? Antes que Filipe conversasse com você debaixo da figueira, eu já conhecia você. E aí é claro que ele já professa em Jesus a sua fé e fala, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. E Jesus, é claro, fica satisfeito com Natanael, mas fala, coisas maiores vocês verão. Verão os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E nós vemos o anjo, repito, lá na Anunciação, nós vemos essa palavra, nós vemos o anjo da amargura lá no horto, e assim, cada dia nós também vamos sentindo essa presença dos anjos em nossa vida. A gente pode também entender um pouco os anjos como que numa classificação, no nosso modo de entender humano. Quando a gente pega, por exemplo, o exército, tem lá várias patentes. A gente vê numa empresa os vários graus, na prefeitura, as várias secretarias, na igreja. Então, como que os anjos também? Tem os arcanjos, são 3, Miguel, Gabriel e Rafael. Temos os anjos, nós chamados anjos da guarda, e tem outros nomes que inclusive são citados no prefácio da oração eucarística de hoje. São os querubins, serafins, potestades e outros nomes que a gente vai rezando depois. Mas é o nosso modo de entender. Deus sabe lá como que eles estão agindo e certamente, imagino, talvez para ele nem seria necessária essa classificação. É claro, como disse antes, Deus nem precisaria deles, mas Deus quis criá-los para nós, em nosso favor, como Ele nos quis criar também. Vamos agora fazer a nossa prece, pedindo ao bom Jesus que nos ajude, nos abençoe na nossa caminhada e nos fortaleça também no seu amor. Pela Igreja de Deus, a fim de que ela seja conhecida e respeitada por todos, rezemos ao bom Jesus.
Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelos dirigentes do povo de Deus, a fim de que eles sejam dóceis às inspirações do Espírito Santo, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelas autoridades, a fim de que elas promovam realmente o bem comum das comunidades, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelos pais e mães de família, a fim de que eles exerçam cristamente a missão que receberam de Deus, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelos rapazes e moças, a fim de que, na crise da juventude, não percam de vista os valores cristãos, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelas famílias, a fim de que elas, no modo de levar a vida, deem um autêntico testemunho de vida cristã, rezemos ao bom Jesus. Por aqueles que nos pediram para rezarmos por eles, a fim de que tenham paz e tranquilidade na vida e vivam na graça de Deus, rezemos ao bom Jesus. Por aqueles que de alguma maneira estão sofrendo, a fim de que aceitem o sofrimento com resignação cristã e ofereça o sofrimento pela sua salvação e salvação de outros, em união com o sofrimento de Cristo, rezemos ao bom Jesus. Por aqueles que já faleceram, a fim de que tenham encontrado a salvação definitiva, rezemos ao bom Jesus. Por nossa comunidade, aqui reunida na fé e na caridade, a fim de que o bom Jesus nos atenda em nossos pedidos, rezemos ao bom Jesus. Ó meu Senhor, bom Jesus, que estás na Basílica de Congonhas, braços abertos para acolher com paternal bondade os vossos devotos e derramar sobre todos a plenitude da vossa misericórdia. Eis-me aqui aos vossos pés para vos oferecer, com o tributo de minhas homenagens de adoração, o mais profundo sentimento de dor e arrependimento pelos meus pecados, que tantas vezes vos ofenderam. Ó Senhor, infinita é a vossa bondade em ouvir as súplicas daqueles que até de longínquas paragens se dirigem a vós com fé e confiança. Incomensurável é a vossa compaixão, Senhor. Animado por tantas provas de ternura paternal, lanço-me aos vossos pés, implorando a graça que desejo. E vós, Virgem Santíssima, Mãe de Deus e Mãe dos homens, a quem o bom Jesus nada recusará por vossa intercessão, alcançai-me esta graça, ardentemente vos peço. Amém.